Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Álgebra Linear 2. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Bom, desigualdade de Cauchy-Schwarz é essa fórmula aqui, ó. Ela aparece em vários contextos da matemática, tá? Então, e a gente vai usar ela para demonstrar alguns conceitos, algumas propriedades, tá? Envolvendo ângulos, ortogonalidade entre vetores, tá? Então, o que significa? O que ela diz, né? A gente vai provar para o caso em que eu tenho V um espaço vetorial real. Então, suponha que V é um espaço vetorial sobre os reais, tá? Pega U e V, dois vetores quaisquer do espaço V. Então, a desigualdade fala que aqui do lado esquerdo da desigualdade, né? Que o módulo do produto interno entre U e V é menor ou igual que o produto das normas de U e V, tá? Note que essa igualdade aqui é equivalente a dizer assim, ó. Se eu elevar ao quadrado, né? Os dois lados, né? Note que todo mundo aqui é positivo, né? Porque o módulo do produto interno entre o IV, né? É um módulo de número real, é positivo, tá? Então, se eu levar o quadrado ao lado esquerdo, isso é a mesma coisa que o quadrado do produto interno entre o IV. E o lado direito é o quadrado da norma de U vezes o quadrado da norma de V, tá? Aí, dependendo do outro autor aí, vocês verem, ele pode enunciar assim, tá? Essa desigualdade, ok? Vamos provar ela. Bom, a ideia é a seguinte. Primeiro vamos desenvolver essa norma. Então vamos pegar t, um número real. Aí eu vou considerar a norma ao quadrado do vetor tu mais v, em que u e v são esses dois vetores do que eu peguei do v, tá? T é um número real qualquer, tá? Para simplificar, vai levar ao quadrado aqui, tá? Vamos fazer essa conta aqui para ver onde a gente chega. Bom, na aula passada a gente viu, né? Que, bom, outra coisa, só lembrando, essa norma aqui é a norma induzida pelo produto interno, tá? Lembra que a norma de u ao quadrado é o produto interno entre u e u, né? Ou seja, a norma de u é a raiz quadrada do produto interno entre u e u, tá? Isso aqui é a definição dessa norma aí. Então, por definição, a norma desse vetor ao quadrado, você vai fazer o produto interno desse vetor com ele mesmo. Aí aqui a gente usa a linearidade, tá? Lá do produto interno. Então vamos usar linearidade nesse cara aqui, ó. Então isso vai ficar T U mais tudo bem? Então o que eu fiz, ó? A propriedade de produto interno, né? Então o produto interno ele abre para soma, né? Na primeira entrada aqui, né? E o escalar pode ser para fora. Então é isso que eu fiz aqui. Agora a gente vai aplicar a linearidade nessa entrada aqui, ó. Nos dois produtos internos aqui que nós temos, tá? Quem não tá lembrado, é essa propriedade aqui que a gente viu no acho que foi na aula 1. Essa propriedade aqui, ó. Né? Alfa U mais beta VW é alfa, produto interno entre o W, mais beta vezes produto interno entre V e W. Tá? A gente provou também que é válido na segunda coordenada, né? Então, ó, esse T aqui eu vou fixar. Vai ficar T, vai multiplicar. Então, produto interno entre U e uma soma, né? Aí, como tem esse T também, vai ficar assim, ó. O T pode ser para fora do produto interno, vai ficar T, que multiplica o produto interno entre U e U, mais o produto interno entre U e V. Mesma coisa que no segundo produto interno. Vai ficar T, que multiplica o produto interno entre V e U, mais o produto interno
entre V e V. Vou fazer meio passo a passo. Então, ó, esse T aqui eu vou distribuir. Aplicar distributivo. Então vai ficar T quadrado que multiplica o produto interno entre U e U mais T que multiplica o produto interno entre U e V. Agora só vou copiar ali a terceira parcela, né? T que multiplica o produto interno entre V e U mais o produto interno entre V e V. Aí vamos usar essa definição aqui, ó. Essa propriedade aqui. O produto interno de um vetor com ele mesmo é a norma desse vetor ao quadrado, tá? Então, isso aqui, ó, é norma de U ao quadrado e isso aqui é norma de V ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai ficar T quadrado, que multiplica a norma de U ao quadrado mais... Essas duas coisas aqui, ó, são iguais. Vou pintar as duas de vermelho. Por quê? Porque o produto interno entre U e V é igual ao produto interno entre V e U. Então, esse cara aqui você pode escrever como sendo o produto interno entre V e U, né? Então, na hora de você somar as duas coisas vermelhas, vai ficar 2T, que multiplica o produto interno entre U e V. Então, mais 2T, que multiplica o produto interno entre U e V. Mais a norma de V ao quadrado. A norma de V ao quadrado é esse cara aqui, ó. Produto interno entre V e V. Vou dar um nome para essas coisas aqui. Isso aqui eu vou chamar de Azinho. O 2 vezes esse cara eu vou chamar de Bzinho. E esse cara eu vou chamar de Czinho. Ó, note que essa expressão aqui é o produto interno ao quadrado de um vetor. Esse número é sempre maior ou igual a zero, né? Que a norma de um vetor é ser maior ou igual a zero, tá? Então, esse cara aqui é maior ou igual a zero. Então, sejam Azinho igual a norma de U ao quadrado, Bzinho igual a 2 vezes o produto interno entre U e V, e Czinho vai ser a norma de V ao quadrado. Logo, se eu reescrever esse aqui em termos de A, B e C, nós vamos ter que A T quadrado mais BT mais C, né? Isso aqui é maior ou igual a zero, tá? Pois a norma de qualquer vetor é positivo, é não negativo, tá? Pois esse vetor, essa norma aqui, ó, é sempre maior ou igual a zero. Ok? Agora olha isso aqui. Aí, vamos pensar um pouquinho. Olha essa função f de t igual a t quadrado mais bt mais c. Quais são os zeros dessa função, né? São os valores de t que satisfazem isso. Ou equivalentemente, são as raízes dessa equação aqui. Então, uma equação de segundo grau. Tem que encontrar os zeros dessa função polinomial aqui, né? É encontrar as raízes dessa equação. A gente sabe, né, que essa equação tem no máximo duas raízes reais, né? Tem duas raízes complexas, algumas delas podem ser reais. Então, ela tem no máximo duas raízes reais. Só que se você olha, se ela tem duas raízes reais, o que acontece? Quando você olha o gráfico da f, a gente sabe que o gráfico então, dessa f vai ser uma parábola, né? Por exemplo, se tivesse duas raízes reais assim, então a parábola viria aqui e volta aqui. Ou seja, essa função seria, esse número aqui, ó, seria negativo para os valores de x que estão entre as duas raízes. Então isso aqui não ocorre.
nesse caso. Não ocorreria. Então, isso aqui não pode ocorrer. Se isso aqui não pode ocorrer, é porque essa equação tem no máximo uma raiz real. Tá? Agora vocês lembrarem como é que a gente encontra as raízes dessa equação? Você calcula Bhaskara, né? E quando que essa raiz... Aí você tem o delta, né? Que é o b quadrado menos 4ac. Aí acontece, quando essa equação tem duas raízes, é porque o delta é positivo. Quando o delta é zero, é porque a equação tem só uma raiz real. E quando o delta é negativo, ocorre o caso em que essa equação não tem nenhuma raiz real. Então a gente sabe que essa equação aqui, né, por causa desse fato, tem no máximo uma raiz real. Então esse caso não ocorre. Então, obrigatoriamente, esse delta ele é menor ou igual a zero. Ou seja, b quadrado é menor ou igual que 4ac. Tá? Aqui pode jogar tudo. Isso aqui é para tudo t real, tá? Assim, o polinômio quadrático, né? At quadrado mais bt mais c tem no máximo uma raiz real. O que equivale a dizer que o delta é aquele delta lá da fórmula de Bhaskara, tá? B quadrado menos 4ac. Tá? O que vai dizer que esse cara aqui é menor ou igual a zero. Ou seja, b ao quadrado é menor ou igual que 4 vezes a vezes c. Mas quem é A, quem é B, quem é C? Estão aqui, ó. Esse é o A, esse é o B, esse cara é o C. Vamos substituir lá, nessa desigualdade aqui. Desse modo. Então, ó, B quadrado ser menor ou igual que 4ac. Vamos lá, quem é B? B é 2 vezes produto interno entre U e V. Vou ter que levar ao quadrado, tá? Então, tudo isso ao quadrado é menor ou igual que 4 vezes quem é o A, quem é o C. A é norma de U ao quadrado e C é norma de V ao quadrado. Então vai ficar menor ou igual a 4 vezes a norma de U ao quadrado vezes a norma de V ao quadrado. Aí isso equivale... Bom, vou essa conta aqui primeiro. Eleva ao quadrado ali. Vai ficar 4 que multiplica o quadrado do produto interno entre U e V. Agora eu vou lá e divido, né, os dois membros por 4. A gente encontra que o quadrado do produto interno entre U e V é menor ou igual... Aqui faltou um quadrado. Que é a norma de U ao quadrado vezes a norma de V ao quadrado. Bom, acabou, né? Que é essa versão aqui que eu falei que o pessoal às vezes coloca da equação de Cauchy-Schwarz. Para chegar nessa aqui é só extrair a raiz quadrada, né? Então vamos extrair a raiz quadrada dos dois membros aí da desigualdade. Do lado esquerdo vai ficar a raiz quadrada do quadrado do produto interno de U e V. Menor ou igual a raiz quadrada da norma de U ao quadrado vezes a raiz quadrada da norma de V ao quadrado.
Bom, lado esquerdo aqui, ó, o que acontece? O produto interno entre U e V pode ser negativo, tá? Não sei, no princípio. A gente sabe que ele é não negativo se U e V forem iguais. Então eu estou extraindo raiz quadrada do quadrado de um número, que eu não sei se ele é positivo ou não. Então a resposta vai ser o módulo real, tá? Do produto interno entre U e V. Aí, do outro lado da desigualdade aqui, ó. O que acontece? Norma de U é um número positivo. É não negativo, né? Ele pode ser zero, mas aí a gente está extraindo a raiz quadrada de um número positivo que foi elevado ao quadrado. Então isso seria o módulo da norma de U. Mas norma de U é positivo, né? Então isso vai dar norma de U. E de maneira análoga, tá? Raiz quadrada da norma de V ao quadrado é norma de V. Que é o que a gente queria, né? Isso aqui é a famosa desigualdade de Cauchy-Schwarz. Bom, pessoal, vamos provar agora esse teorema. Para provar ele, a gente vai usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá? Para provar a desigualdade triangular aqui. O que acontece? Norma é um conceito mais geral, tá? Do que eu estou apresentando para vocês. Então, o que é uma norma num espaço vetorial real? Vamos pensar nos reais. É uma função que sai, sei lá, no espaço V, no conjunto dos números reais, que pega um... Desculpa, aqui tá errado. Aqui é só V, né? Que pega um vetor V e associa esse número aqui. Se essa função satisfaz essas três propriedades N1, N2 e N3, ou seja, essa função aqui, ó, esse número tem que ser sempre não negativo. E só vai dar zero se o U for o vetor nulo, tá? Também tem que valer essa conta aqui, ó. Se eu pegar um vetor U, multiplico por um certo alfa, aí calcula a norma, isso é a mesma coisa que módulo de alfa vezes norma de U. Para qualquer vetor U e para qualquer número alfa que eu pegar. E também tem que ser válida essa desigualdade triangular. Então, se uma função desse tipo satisfaz essas três propriedades, você vai falar que ela é uma norma no espaço vetorial V. Tá? O que acontece? Então, um espaço vetorial pode ter mais de uma norma. Tá? O mesmo espaço você consegue definir vários tipos de normas. Tá? Basta você conseguir definir uma função que satisfaça essas três propriedades. O que a gente vai provar aqui nesse teorema é o seguinte. Que esse negócio que eu estou chamando de norma desde a primeira aula é de fato uma norma, ou seja, satisfaz as três propriedades. Tá? Então a gente está provando o seguinte. Sempre que você consegue construir, né, um produto interno no espaço vetorial, automaticamente você está produzindo uma norma. Por isso que às vezes eu chamo essa norma de norma induzida pelo produto interno, tá? Por causa disso. Tá? Assim, em contexto mais geral, a gente tem lá o estudo dos espaços normados, que são os espaços com produto interno, nos quais está considerando uma norma. Aí tem também os espaços com produto interno, que é o que a gente está estudando. São aqueles espaços vetoriais em que a gente definiu um produto interno. O que eu estou falando é o seguinte. Todo espaço com produto interno é, em particular, um espaço normado. Tá? Então você pensa, se esse aqui é o conjunto dos espaços com produto interno, ele está contido no conjunto dos espaços normados, os espaços nos quais se define uma norma, tá? Porque todo produto interno define uma norma, tá? E eu vou dever para vocês, tá? Mas que essa é a teoria mais avançada. Existem espaços que você não consegue determinar espaços com norma, de tal modo que essa norma não vem de um produto interno, ela não é induzida por um produto interno, tá? Isso aí existe, tá? Mas isso aí é só curiosidade, tá? O que a gente vai importar agora é demonstrar essas três propriedades, tá? Bom, vamos provar essas três propriedades N1, N2 e N3. Então aí os vetores são vetores de um espaço vetorial V, tá? Medido com produto interno ali na notação usual.
De novo sobre os reais, tá? Sempre sobre os reais, que os espaços vetoriais. A propriedade N1, eu já tava falando sempre, né? Que a norma de um vetor é sempre um número não negativo. Tá? Que é por causa disso. Isso aqui segue do fato lá da propriedade, da positividade que a gente viu lá de produto interno que nós vimos na primeira aula. Tá? Esse número aqui é sempre maior ou igual a zero, né? Note que as duas. Tô pegando o mesmo vetor fazendo um produto interno com ele. E esse número é sempre não negativo. E só vai dar zero quando o vetor for do vetor nulo. Vale algo semelhante para a norma, tá? A norma de um vetor é sempre um número não negativo. E só vale zero se o vetor que eu peguei for o vetor nulo. Então isso vai seguir lá de produto interno, né? Ó, por definição, a norma de V ao quadrado é o produto interno de V com V. Isso aqui é sempre maior ou igual a zero, tá? Esse fato aqui segue da aula 1. Então, sendo norma de V ao quadrado maior ou igual a zero, né? Só extrair raiz quadrada, né? Raiz quadrada é uma função contínua, né? E ela é monótona, né? Ela é crescente. Então, a gente vai chegar que a norma de V é maior ou igual que zero. Né? Extrai raiz quadrada dos dois lados aqui, mas a desigualdade se mantém. Agora vamos lá. Dizer que norma de V é igual a zero equivale a dizer que a norma de V ao quadrado também é zero ao quadrado, que é zero. Isso equivale, pela definição que a gente deu de norma, né, a dizer que o produto interno de V com V é zero. Só que se a norma de V com V é zero, a gente viu lá na primeira aula. A positividade, tá? Lá na aula 1, ó. Se esse produto interno dá zero, é porque o vetor é nulo. Tá? Então, se o produto interno de um vetor com ele próprio é zero, é porque o vetor se trata do vetor nulo. Que é o que a gente queria. Ok? Então N1 está aprovado. Agora o N2. Eu quero provar que a norma do vetor αv é módulo de alfa vezes norma de V. Eu botei o ponto aqui para não confundir, mas é multiplicação de números reais, tá? Módulo de um número real, e norma de um vetor é um número real. Tá? Vamos calcular esse cara ao quadrado, que eu acho que fica mais fácil, né? A gente evita trabalhar com raiz quadrada no começo. Então pega esse vetor αv, calcula sua norma e eleva ao quadrado. Por definição, esse aqui é o produto interno de αv com αv. No caso dos espaços vetoriais reais, as constantes saem para fora, tá? Do produto interno. Então vai ficar alfa vezes alfa vezes o produto interno de V com V. Alfa vezes alfa é alfa ao quadrado e o produto interno de V com V é a norma de V ao quadrado. Então, bom, acabou, né? Porque a gente acabou de mostrar que a norma de alfa V ao quadrado é alfa ao quadrado vezes norma de V ao quadrado. Extraindo raiz quadrada aí todo mundo, lado esquerdo vai ficar raiz quadrada de norma de alfa V ao quadrado. Norma de alfa V sendo positivo, isso é norma de alfa V. No lado direito vai ficar raiz quadrada de alfa ao quadrado. Alfa é um número. Raiz quadrada de número ao quadrado é o módulo desse número. Eu não sei se alfa é positivo ou negativo, né? Então vai continuar um módulo aí. Agora, raiz quadrada de norma de V ao quadrado, como o norma de V não é negativo, né? A gente sabe, né? Por N1, esse cara aqui é sempre não negativo. Isso aqui é da norma de V. Que é o que a gente queria, né? Tá?
Aqui nessa passagem aqui, tô usando o resultado lá da aula 1, tá? Que é a linearidade. Aqui também, né? Aqui eu usei aula 1. Aqui é a positividade. Agora, a propriedade de N3 é um pouquinho mais elaborada, porque a gente tem que usar a desigualdade com Cauchy-Schwarz. Então, vou mostrar que a norma da soma de dois vetores U e V é menor ou igual que a norma de U mais norma de V. Então vamos calcular primeiro norma de U mais V ao quadrado. No final a gente extrai raiz quadrada, tá? Por definição, isso é o produto interno de U mais V com U mais V. Quem quiser fazer direto aqui pode fazer, tá? Vai dar sempre norma de U quadrado mais duas vezes norma de U vezes norma de V. Perdão, mais duas vezes produto interno entre U e V mais a norma de V quadrado. Sempre. Agora por que vai dar isso? Ó, usa a linearidade na primeira aqui. Então isso vai ficar o produto interno entre U e U mais V mais o produto interno entre V e U mais V. Agora nas duas parcelas você usa o fato da linearidade do produto interno aí na segunda entrada ali, né? Então vai ficar produto interno entre U e U mais o produto interno entre U e V mais o produto interno entre V e U mais o produto interno entre V e V. Bom, produto interno de U com U é a norma de U ao quadrado. Esses dois caras são iguais, tá? Porque vale a simetria, né? O produto interno entre V e U é igual ao produto interno entre U e V. Então esse aqui vai dar duas vezes o produto interno entre U e V. Aí o produto interno entre V e V é a norma de V ao quadrado. Agora vamos lá. Esse cara aqui é maior ou igual a zero. Esse cara aqui é maior ou igual a zero. Tá. Então, se eu trocar esse cara aqui por algo maior que ele, esse número todo aí aumenta, né? Vamos fazer um passo a passo. Então lá, note que o produto interno entre U e V com certeza é menor ou igual que o módulo, né, do produto interno entre U e V. Se eu multiplicar por 2, isso continua sendo válido. Tá. Só que o produto interno entre U e V... Não, vou deixar multiplicar por 2 no final, peraí. Esse cara aqui, ó, ele é menor ou igual esse módulo aí, por Cauchy-Schwarz, isso é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Então, o produto interno entre U e V é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Tá, tô usando o Cauchy-Schwarz aqui, ó. Módulo do produto interno entre U e V é menor ou igual que o produto das normas de U e V. Então, esse cara... Opa. Esse cara é menor ou igual a esse.
Se eu multiplicar por 2, a desigualdade se mantém. Se eu somar nos dois lados é o mesmo número, a desigualdade se mantém. Então do lado esquerdo vai ficar norma de u quadrado mais 2 vezes o produto interno entre u e v mais a norma de v ao quadrado é menor ou igual que norma de u ao quadrado mais 2 vezes norma de u vezes a norma de v mais a norma de v ao quadrado. Só que esse cara aqui, ó, tá aqui, né? E ele é igual a norma de u mais v quadrado. Então isso aqui implica que a norma de u mais v ao quadrado é menor ou igual que isso aqui, tá? Isso que tá aí de azul, usa o trinômio quadrado perfeito. É um trinômio quadrado perfeito, né? Isso é o norma de u mais a norma de v, tudo isso ao quadrado, né? Ó, se eu fizer a conta aqui, ó, isso aqui é o quê? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, tá aqui, mais o quadrado do segundo, que tá aqui. Então, o quadrado de um número menor ou igual ao quadrado do outro. Então, você extrai a raiz quadrada dos dois lados, né? Você vai chegar aqui. A norma de u mais v é menor ou igual que a norma de u mais a norma de v, que é o que a gente queria demonstrar, né? Então, vale a desigualdade triangular, tá? Então, de novo, como eu falei, né? A gente acabou de mostrar que o produto interno sempre determina ali, né? Uma norma, tá? Então essa função que eu estou chamando de norma é de fato uma norma, tá? Gente, ó, uma observação. Então, por que essa propriedade aqui, N3, ela tem o nome de desigualdade triangular? Bom, pensa que o I V, igual GA, o I V são dois vetores, tá? Então aqui essa flecha indica o comprimento, né, do vetor U, e essa flecha é o comprimento do vetor V, que é a distância entre esses dois pontos, né? Então então, a norma de U e a norma de V são basicamente os comprimentos, né? Então, norma de U é a distância desse ponto é esse, e a norma de V a distância desse ponto é esse. E o vetor U mais V, né? Se você pensar em GA, vai representar essa flecha aqui, né? Segmento orientado aqui. Ou seja, que vai coincidir com a distância desse ponto até esse. Então, formando esse triângulo aqui, né, de comprimentos de lados, norma de U, norma de V e norma de U mais V, a desigualdade triangular que a gente acabou de provar fala o quê? Que é o comprimento desse lado do triângulo é menor ou igual que a soma dos comprimentos desses dois lados aqui. Que coincide, né, com o resultado que a gente conhece lá da geometria. Tá? Um triângulo, cada lado tem comprimento menor, né, que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Tá? A gente vai definir agora o ângulo, tá, entre dois vetores. Então pega ali V, um espaço vetorial, unido com um produto interno, usual aí na notação, tá? Pega dois vetores não nulos, U e V. Qual é o ângulo entre U e V? Tá? Então, essa aqui é a definição. Vai ser o ângulo θ, tal que o cosseno desse ângulo, desse número, né, desse ângulo, vai dar o produto interno entre U e V dividido pela norma de U vezes norma de V. Tá? Então esse θ vai estar entre 0 e π. Além disso, a gente consegue provar que, nesse caso, o cosseno θ varia de 0 a 1, né? Por quê?
Então pega o módulo do cosseno θ. Pelo que a gente definiu, né? Isso é módulo do produto interno entre U e V vezes a norma de U vezes a norma de V. Tá aqui a definição do cosseno θ, né? Aí o módulo da divisão é a divisão dos módulos, né? Então vai ficar módulo do produto interno entre U e V dividido. Só que aí, módulo da norma de U vezes a norma de V, esse produto aí no denominador aqui, ó, é um número maior ou igual a zero, tá? Então vai dar ele próprio. Então nem vou colocar módulo aqui embaixo. Agora, nós que é um número positivo. Se eu aumentar o número, trocar esse número de cima aqui por um outro maior, né? O resultado aumenta. Isso aqui então é menor que a norma de U vezes norma de V dividido pela norma de U vezes norma de V. Tá? Aqui no numerador estou aplicando a desigualdade Cauchy-Schwarz, tá? Que é 1, né? O que a gente acabou de mostrar? Então, que o módulo do cosseno de θ é menor ou igual a 1. Mas isso é a mesma coisa que dizer que o cosseno θ está no intervalo fechado menos 1, 1. Tá? Então qual é o ângulo entre dois vetores U e V? É o ângulo θ que satisfaz isso, tá? Cujo cosseno é essa razão aí. Vamos fazer alguns exemplos aqui. 2 exemplos vamos fazer. Daí a gente vai encerrar a aula, tá? Então, pega aqui esses dois vetores, U e V. Em R3, tá? Aqui eu não tô falando, né? Mas quando estiver falando é pra você considerar o produto interno canônico, tá? No caso do R3, né? Do Rn, né? É o produto escalar, tá? Então, vamos lá. Por definição, o ângulo entre esses vetores U e V, se eu chamar de θ, é o θ que satisfaz isso, ó. O cosseno dele vai ser o produto interno. Vou usar já a notação de produto escalar, tá? Produto escalar entre 2, 3, 5 com 1 menos 4, 3 dividido pelo produto da norma desses dois vetores. Então, se eu resolver essa conta aí, eu encontro o cosseno do ângulo. Tá? Só para lembrar, vamos lá. Suponha que eu tenho x, um vetor de 3 coordenadas, x1, x2, x3, e y, um vetor de coordenadas y1, y2, y3. Como é que a gente calcula o produto escalar entre x e y? Que no caso é o produto interno canônico do R3. Você vai fazer x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 mais x3 vezes y3, tá? E a norma do vetor x vai ser o que? A gente viu lá atrás, né? Vai ser a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado, tá? Então vamos resolver aqui. Então produto escalar entre 2, 3, 5 e o vetor 1 menos 4, 3, então vai ficar 2 menos 12 mais 15, que dá 5. A norma do vetor 2, 3, 5, então você vai fazer 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Aí você calcula a raiz quadrada disso. Então vai dar 25 mais 9, 34, mais 4, 38. Então isso aqui dá raiz quadrada de 38. E a norma do vetor de coordenadas 1, menos 4, 3. Então você faz 1 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado
mais 3 ao quadrado e extrai a raiz quadrada. Isso vai ficar 1 mais 16, 17, mais 9, 26. Então isso vai dar a raiz quadrada de 26. Então pega esses três números que você encontrou e substitui aqui em cima. Então isso aqui implica que o cosseno de θ vai ficar 5 dividido pela raiz quadrada de 38 vezes a raiz quadrada de 26, tá? Eu não vou simplificar mais, tá? Quando der um número muito quebrado assim, você pode deixar em termos do cosseno mesmo, né? Então quem é o ângulo entre U e V? É aquele arco cujo cosseno é esse número. 5 dividido pela raiz quadrada de 38 vezes a raiz quadrada de 36. Ou seja, θ, né, que é o ângulo entre U e V, é o arco cosseno de 5 dividido pela raiz quadrada de 38 vezes raiz quadrada de 26. Daí, é claro, se der um número aqui bonitinho que dê para deduzir o θ, aí você coloca, o θ é tal valor. Por exemplo, se der 90, né? Se der zero, desse zero. Quem é o θ cujo cosseno dá zero? É π sobre 2, né? Ou 90 graus, sabe? Aí quando é um valor assim, você pode só deixar desse jeito mesmo, tá? Vamos fazer um segundo exemplo? Então, ó. Eu peguei essa função e essa do espaço vetorial dos polinômios, né? Que é o espaço vetorial das funções contínuas, tá? Aí eu vou definir a norma assim, ó, o produto interno entre U e V assim. Então você vai integrar o produto das funções de 0 a 1. Tá? Isso é a produto interno entre U e V. Isso vai implicar que, por exemplo, quem é a norma de f? A norma quadrado vai ser integral de 0 a 1 da f de t vezes f de t, ou seja, a f ao quadrado de t dt, tá? Então, a norma ao quadrado de uma função, nesse caso aqui, é integrar o quadrado dessa função de 0 a 1. Tá? Então, eu quero o ângulo entre essas duas funções. Então, o que a gente sabe? Que o cosseno do ângulo entre essas duas funções é o produto interno da função f, que é 3t menos 5. Deixa eu pôr assim, fg dividido pela norma de f vezes norma de g. Tá? Então, quem é o produto interno entre f e g por definição? Isso aqui é a integral de 0 a 1 de f de t vezes g de t dt. Isso é a integral de 0 a 1 de 3t menos 5 vezes t quadrado dt. Aí resolvendo aqui. Então 3t menos 5 vezes t quadrado dá 3t ao cubo menos 5t quadrado. Essa função eu integro, tá? Aí que você usa a propriedade integral, né? Integral da diferença, a diferença das integrais, é constante, sai para fora da integral, né? Então isso aqui vai ficar 3, que multiplica a integral de 0 a 1 de t ao cubo, menos 5, que multiplica a integral de 0 a 1 de t quadrado. A integral de t ao cubo é t a quarta sobre 4. E a integral de t quadrado é t ao cubo sobre 3. Então isso aqui... tá, sempre de 0 a 1, né? Aí t a quarta sobre 4. No 1 vale 1 quarto, né? T a quarta sobre 4 no 0 é 0, né? Que é
0 a quarto sobre 4 é 0. T ao cubo sobre 3 aplicado no 1 dá 1/3 e 0 aplicado no 0. Então isso vai ficar 3 quartos menos 5/3. Se eu fizer a conta, ó, vamos lá. O mínimo entre 4 e 3 é 12. 12 por 4, 3 vezes 3, 9. 12 por 3, 4 vezes 5, 20. Então isso aqui vai dar menos 11 dozeavos. Agora, tem que calcular a norma de F e norma de G. Agora tô lembrando, eu já fiz esse exemplo no aula passada, né? Aí vamos lá, vai. Norma de F ao quadrado. Isso por definição é integral de 0 a 1 da F ao quadrado de t dt. Então isso aqui é integral de 0 a 1 de 3t menos 5 ao quadrado dt. Aqui vai ficar mais fácil fazer a mudança de variável. Vou chamar 3t menos 5 de u. Note se eu derivar, né, em relação a t. 3t menos 5 se derivar em relação a t dá 3. Isso implica que du é 3dt. Então, no lugar do 3t menos 5 eu troco por u. No lugar do 3dt eu troco por du. Só que aqui não tem 3dt, né? Então o que a gente faz para aparecer? Você multiplica por 3 e divide por 3. Então essa integral vai ficar 1/3 vezes a integral, né? Então 3t menos 5 ao quadrado é u quadrado e 3dt du. Agora ficou fácil integrar, né? Aí o intervalo de integração tem que tomar cuidado. Vai mudar, né? Mudei a parametrização da função, né? Quando t vale 0, u vale menos 5, né? E quando o valor de t é 1, o valor de u é menos 2. Então a gente vai integrar a função u quadrado de menos 5 até menos 2. Então isso aqui fica 1/3 que multiplica. Integral de u quadrado é u ao cubo sobre 3. De menos 5 a menos 2. Aí calcula u ao cubo sobre 3 em menos 2. Isso é menos 2 ao cubo sobre 3 menos. Agora calcula a função em menos 5. É menos 5 ao cubo sobre 3. Então isso aqui fica 1/3 que multiplica. Então vai ficar menos 8/3 menos. Menos 5 ao cubo é menos 125. Bom, fazendo as contas ali, ó, vai ficar 1/3 que multiplica 117/3. Ou seja, isso aqui é 117 nonos. Que vai dar 13. Só que isso é norma de f ao quadrado, tá? Portanto, a norma da função f é a raiz quadrada de 13. Agora eu vou calcular a norma de g. Então, a norma de g ao quadrado, por definição, é a integral de 0 a 1 da função g quadrado. Nossa, que é mais fácil, né? Porque a g é a função t quadrado, tá? Então, t quadrado ao quadrado é t à quarta. Integral de t à quarta é t a 5, t à quinta sobre 5. Aí você integra de 0 a 1. Essa função, t a 5 sobre 5, t à quinta sobre 5. No 1 dá 1 quinto e no 0 dá 0, né? Então essa integral dá 1 quinto. Portanto, a norma de g é a raiz quadrada disso. Ou seja, é 1 dividido pela raiz quadrada de 5. Aí
volta lá em cima. Isso aqui vai ficar menos 11/12 dividido pela raiz quadrada de 13 vezes 1 dividido pela raiz quadrada de 5. Então isso aqui fica menos 11/12 vezes raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 13. Bom, de novo, não dá mais para simplificar isso aí, né? Então, esse é o valor que a gente estava procurando. Então, esse não é o ângulo, tá? Esse aqui é o cosseno do ângulo, claro, né? Esses dois exercícios, a única coisa que dá pra gente falar, assim, que o teto é o arco cosseno que dá aquele número, né? É o arco cosseno aquele número da resposta, né? Que a gente chegou. Só que a gente consegue falar, na verdade, que esse número aqui é positivo, né? Aqui tô no exemplo anterior. O que dá pra afirmar aqui é o seguinte. Então, como o cosseno do ângulo tá dando um número positivo, nesse caso, é porque o ângulo tá no primeiro quadrante, né? O arco desse ângulo. Porque o cosseno é positivo no primeiro quadrante, né? E é negativo no segundo. Então, tá lembrando que esse θ vai tá sempre ou no primeiro quadrante ou no segundo, tá? Ele vai de 0 a π. Então, cosseno de um ângulo que se der um número positivo, então esse θ não pode estar no segundo quadrante, tem que estar no primeiro. Ou seja, o ângulo que esses dois vetores formam é agudo. Tá? E esse θ aqui, ó, o cosseno dele é um número negativo. Então, o ângulo está no segundo quadrante. Então, o ângulo θ é obtuso. Então, o ângulo que esses dois vetores aqui formam é um ângulo obtuso. Tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Na próxima aula a gente vai continuar estudando aí essa parte do ângulo entre os vetores. Tá? A gente vai estudar o caso de dois vetores ortogonais, tá? Se vocês lembrarem, a gente fez algo bem parecido lá em GA, tá? Que é o caso em que o produto interno ali entre os vetores dá zero, ok? Até lá então.